Sejam bem-vindas a mais uma aula de preparação para a Semana da Mecha Turbo. E hoje chegou o dia de conhecermos a fundo os fundos de clareamento, e não só na teoria, mas também na prática, o que cada um deles representa de verdade na minha mecha. O que eu devo levar em consideração da tabela para a minha realidade? O que eu tenho que olhar e entender? O que eu vejo na foto que a minha cliente me mostrou? Como saber exatamente qual é o fundo de clareamento? Quais são os mitos? Quais são os vilões? Enfim, hoje nós vamos desvendar isso daqui. E você vai ter uma aula de fundo de clareamento que você nunca teve. Inclusive, eu acabei de derrubar um. Ninguém te ensinou os fundos de clareamento da forma que eu vou te ensinar. Isso você pode anotar. Hoje você vai sair daqui destravada dos fundos de clareamento. E essa é só uma aula de preparação, a nossa terceira aula de preparação para a Semana da Mecha Turbo. A partir de hoje, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, falta só 5 dias! E eu tô muito ansiosa, de verdade, gente, porque o que eu tô preparando para a próxima semana, vocês não conseguem imaginar. Vocês não estão entendendo. Se isso aqui, Débora, é só uma aula de preparação, se com esses conteúdos aqui você está só me preparando, o que eu vou esperar da próxima semana? Você não perde por esperar. Você não vai sonhar, nem nos seus melhores sonhos você imaginou ver um conteúdo tão prático, entregue de forma gratuita. E já vai me dizendo aí, eu nem perguntei se vocês estão me vendo e me ouvindo bem hoje, né? Galera, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Agora que eu já falei horrores. Vocês estão me ouvindo bem? O microfone tá show de bola para vocês. Maravilha, porque hoje vocês precisam ver e ouvir como nunca, tá? E também eu quero saber quem de vocês que está aqui me assistindo é a primeira vez que está em contato comigo. Quem entrou agora, quem já participou de outros eventos, quem já participou de outras aulas e quem está chegando pela primeira vez agora. Débora, essa é a minha primeira aula com você. Já coloca para mim nos comentários aqui também, que eu quero entender qual é o seu momento comigo, para saber se eu vou pegar leve ou se eu já posso acelerar na velocidade 5. E você que está ao vivo aqui no Instagram, no final dessa live, tem presente, porque hoje é complexo. O presente sempre é enviado no grupo de WhatsApp ao final da aula. Se você está no Instagram, comenta eu quero aqui, para você receber o link para entrar no grupo de WhatsApp e receber o presente, tá? Ó, tem gente que é a primeira aula, bastante gente é a primeira aula. Tem gente que já está aí comigo há um tempo e tem gente que é a segunda, terceira aula. Eu quero dizer para você que é só o começo, nós vamos juntas, tá? Você vai sair daqui, dessa vez, você não vai precisar desistir. E eu sei porque hoje muita gente chegou no meu direct do Instagram e falou assim para mim, Débora, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou fazer o seu curso e vai ser o último, vai ser minha última tentativa. Se nesse curso eu não aprender a fazer mecha, eu não virar especialista, eu vou desistir da minha profissão. Vocês têm noção do peso que tem eu escutar isso? Vocês têm noção do tamanho da minha missão? Vocês têm noção do que é a pessoa confiar em você, a última chance da profissão que ela escolheu para ela? De verdade. Dentre outras histórias, eu escolhi essa para compartilhar com vocês, mas tem abuso, tem, violência, tem várias coisas bizarras que a gente nem imagina que a profissão pode mudar a vida de uma pessoa dessa forma, com esse impacto. E por isso que hoje é uma aula muito importante.
Sem entender os fundos de clareamento, você não faz uma mecha. Débora, se essa aula é tão importante, por que você não guardou ela para a Semana Mecha Turbo? Por que você está ensinando ela em uma aula de preparação? Porque isso aqui é tão básico. Tem tantas outras coisas para você aprender sobre mechas que isso aqui é o beabá. E deixa eu falar uma coisa para você. O que eu estou te ensinando aqui nas aulas de preparação é para igualar você que está iniciando agora com aquela pessoa que está aqui me assistindo que já é mais avançada. Eu quero que vocês cheguem no mesmo nível de conhecimento, de entendimento, de embasamento técnico. Para a semana que vem, quando você assistir a aula 1, todo mundo tirar proveito daquela aula. Todo mundo assistir ela e falar assim, eu consegui entender, mas é porque eu vi aquilo aqui. Eu vi nas aulas de preparação e agora ela se concretiza. É sobre isso. Então eu vou fazer você entender hoje os fundos de clareamento como nunca. E esse curso gratuito que você está fazendo, ele não vai ser só mais um curso gratuito. Ele vai ser o curso gratuito que vai salvar o seu ano. É agora que você define o que vai ser o seu 2025 inteiro daqui para frente. É agora que você define como vai ser o seu dezembro desse ano. Como foi o seu dezembro de 2024? Você tirou férias? Sobrou dinheiro? Ou você só trabalhou igual uma louca? Fez mecha, mas ficou 12 horas fazendo uma única mecha. Repassou, esfumou, tonalizou e no final cobrou barato. Nem sabe se o que você cobrou sobrou dinheiro para você, de tantos processos que você fez. E aí, janeiro, você começa o ano toda motivada. Não, esse é o meu ano. Todo ano. Janeiro, fevereiro e março, ali, ó, esses primeiros meses são os meses que você fala, esse é o meu ano. Esse ano é meu. Só que você faz tudo igual todos os outros anos. Como que você acha que o seu dezembro desse ano, de 2025, vai ser melhor do que o do ano passado? Por quê? O que é que você está fazendo? O que você está investindo? Quanto tempo você está se dedicando ao seu conhecimento? Primeiro passo você está dando. Você está aqui. E se você está aqui, é porque você merece um ano melhor. É porque esse ano você vai ter o plano de saúde, você vai ter o presente de Natal que seu filho pediu. Esse ano você vai ter férias, porque você trabalhou bem. Mas o que você vai ter lá começa agora. E é por isso que eu tô aqui. Para te ensinar aulas de preparação, preparar você. Duvido que algum curso gratuito tenha feito isso por você. Eu vou preparar você. Eu vou fazer o melhor evento da sua vida. Você vai ser uma profissional antes da Semana Mecha Turbo e outra profissional depois da Semana Mecha Turbo. Tanto é que a gente já começou a fazer isso. E eu já vou entrar no conteúdo, mas preste atenção. Eu já te dei a apostila do curso gratuito, um curso de graça, que logo nos primeiros dias eu já te dei a apostila. E hoje nós reenviamos no grupo, se eu não me engano. Minha equipe deve estar por aí, pode confirmar. Hoje nós reenviamos a apostila no grupo. Eu já te dei aulas, desafios para você executar. Eu já te entreguei a minha técnica de ganhar dinheiro, o corte terapêutico, e eu não fiz só isso. Eu já te dei as artes prontas para você postar e pegar dinheiro na mão.
Dinheiro para você fazer o seu envelope e pagar a sua formação, que eu estou falando para você, que no final da Semana Mecha Turbo nós vamos abrir a turma do Especialista 2.0, que é a minha formação certificada pelo MEC. Isso não é segredo para ninguém, olha só, já mostrei isso aqui ontem. Ontem eu mostrei isso aqui. Certificado de extensão universitária de especialista em mechas, emitido por uma faculdade e com selo do MEC, reconhecido pelo MEC. Isso aqui na tua parede é o que vai mudar o seu ano. É o que vai elevar a sua autoridade. E eu não estou dizendo para você que você precisa da noite para o dia fazer acontecer na sua vida. Tirar dinheiro do bolso e pagar. Não, não, não. Eu estou te ensinando a fazer dinheiro para você pagar. Bater no peito e falar, eu consigo. Pega o que eu te mandei lá no grupo de WhatsApp, a aula do corte terapêutico, as artes, posta, senta a bunda na cadeira, coloca 5 clientes no WhatsApp, chama elas e fala, eu lembrei de você, olha o serviço que eu coloquei em ação esse mês. O corte terapêutico, você que não gosta de cortar o comprimento do cabelo, você vai ficar com o cabelo bom, tratado, com aparência de renovado, sem mexer no comprimento. Você precisa vender 15 cortes terapêuticos. E se eu sentar a bunda na cadeira, eu faço isso em 3 dias. E você também faz. Só que você precisa se dedicar. Tem que ser a sua prioridade. Pega esse dinheiro, põe no envelope. Porque no final da Semana Mecha Turbo vai chegar a hora de você dar o próximo passo. E você vai querer dar o próximo passo. E aí eu não quero ouvir de você, ai, mas eu não tenho dinheiro, ai, mas coitadinha de mim, ai, mas eu não faço mecha, eu não tenho cliente, nananana. Eu tô te ensinando, eu tô te dando a faca e o queijo na mão. Só não faz quem não quer. Só não faz se não for a sua prioridade. O seu ganha-pão tem que ser a sua prioridade. Aprender tem que ser a sua prioridade. E agora você vai aprender comigo. A partir de agora a gente começa o conteúdo que vai fazer diferença para você daqui 5 dias, quando começar a Semana Mecha Turbo, que já é na próxima segunda-feira. Você vai precisar desse conteúdo. Então abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, porque chegou a hora de aprender. E no final dessa live tem presente, óbvio que tem presente. Só que eu vou enviar lá no grupo de WhatsApp, então você tem que ficar até o final. E quem ficar até o final e não receber o corte terapêutico, eu peço para o meu time reenviar. Time, vamos reenviar no final dessa live o corte terapêutico, as artes, por favor, me ajudem com isso. Para a galera que não conseguiu já fazer o seu caixa para pagar a sua bolsa de estudos na formação de mechas completa que vai fazer você montar a mecha perfeita em 45 minutos. E não é só uma, não. É várias. Combinado? Vamos juntos que chegou a hora de aprender os fundos de clareamento. Galera do Instagram, comenta eu quero aqui, porque vocês vão precisar entrar no grupo de WhatsApp para receber o presente. Comenta eu quero, você vai receber do meu time lá no seu privado do Instagram, lá na mensagem, e aí você vai seguir os passos para entrar no grupo de WhatsApp para pegar o presente, tá? Escreve eu quero aqui, beleza? Gente, então vamos lá que a gente precisa aprender os fundos de clareamento e eu já estou aqui com a minha tabela. Vocês estão preparadas para o que vocês vão aprender aqui? Primeira coisa para eu começar. Galera do YouTube, agora chegou aquele momento de você dar um joinha aqui na nossa live. Então você vai receber agora um conteúdo que vale R$1 milhão. Quantas curtidas desse joinha que está aqui ou aqui, depende do seu aparelho, esse vídeo merece. Toca aqui, dá um joinha, dá um curtir e para transbordar na vida de uma pessoa especial, assim como eu estou transbordando na sua vida, clique em compartilhar, tem uma setinha assim, ó, e envia esse vídeo no WhatsApp de uma amiga sua, que seja cabeleireira, senão não faz sentido.
chama ela para vir assistir essa aula. Fala, amiga, eu vou transbordar na sua vida um conteúdo de alto valor, tá? Compartilha essa live, clica no joinha aqui, ó. Quanto mais vocês tocarem no joinha que tá aparecendo aqui embaixo, mais vocês me ajudam a crescer, a ser maior, a chegar a mais cabeleireiras, que é o meu sonho. Levar o método Mecha Turbo e transformar vidas a nível mundial. Bora então? Toca aqui, dá um joinha e vamos começar. Tô aqui com a minha tabela de fundo de clareamento. Isso aqui é teoria. Tenho certeza que hoje tem um pouco de colorimetria, com fundo de clareamento. Hoje é uma aula bem, eu diria que é uma aula autoral. Porque é uma aula que você vai ver de forma diferente. É uma metodologia única dentro do método Mecha Turbo, tá? E é bem realidade, chão de fábrica. Como eu disse lá no começo, eu não estou aqui para te ensinar palavras bonitas, córtex, eumelanina, feumelanina. Essas palavras são bonitas, mas no chão de fábrica, no dia a dia, são pouco usadas. O meu papel, a minha função é te ensinar o chão de fábrica, o que você vai usar todos os dias no seu salão. E isso aqui que eu vou te ensinar, você vai usar todos os dias. Então, algumas coisas aqui vão se contradizer e você vai entender. E eu vou te explicar o porquê. Porque a gente só aprende aquilo que a gente entende. Eu não quero você aqui só me assistindo, que eu não sou Netflix. Eu quero que você entenda. Belezinha? Então, aqui, a gente vai começar pelo fundo de clareamento de mecha. Então, dificilmente a gente faz uma mecha no fundo de clareamento 5 para baixo. Muito raro a cliente que quer uma mecha 5. Ah, eu quero um iluminado 5. Não, normalmente já é o tom da raiz dessas clientes, né? Numa altura de 5. Então, aqui a gente vai falar sobre fundo de clareamento para mechas descoloridos. E isso vai ser daqui para cima. Então, nós vamos passar pelo 6, 7, 8, 9 e 10. Eu vou usar esses fundos de clareamento aqui. Vamos começar pelo fundo de clareamento 6. Ó, eu tô bem iluminada aqui, eu tenho 4 luzes. Se eu ver, já vou avisar antes aqui, que essas luzes estão atrapalhando o fundo de clareamento, a gente vai ficar no escuro. Por quê? Esse daqui é o fundo 6. Só que aqui na minha luz, ele tá aparecendo um 7. E se eu apagar a luz, ó, dá licença, vou apagar uma só. Olha como ele já muda. Se eu apagar a outra, ó, e assim a gente vai mudando. Então, ainda assim, eu não tenho uma cor fiel, porque o meu fundo de clareamento aqui é bem... o meu estúdio aqui é bem iluminado, que é um estúdio bem voltado para gravação. Mas, ó, esse daqui é um fundo de clareamento 6. Vocês preferem com a luz acesa ou apagada? Coloquem para mim aí no chat, por favor. Luz acesa ou luz apagada para visualizar aqui? Vocês mandam. O que tá melhor para visualizar que esse é 6? Vixe, vocês estão divididos, hein? Bom, eu vou fazer com a luz apagada, que tá dando a maioria. Se eu ver que dá para acender, a gente acende, beleza? Fechou? Ó, esse é o 6, esse é o 7, na luz apagada. Esse é o 6, esse é o 7 na luz acesa. Tá dividido, né? Vamos acender e apagar? Que a gente é dessas? Ó, então vamos lá. Esse daqui é o fundo de clareamento 6, tá? Somente descolorido. Se eu pegar um cabelo, uma referência, Débora, como que... Esse aqui é o fundo 6, beleza. Mas dificilmente eu consigo enxergar exatamente isso aqui na cabeça da minha cliente. Quando a minha cliente mostra um cabelo, vou mostrar aqui para vocês, ela me mostra uma mecha mais ou menos assim, olha só. Vou mostrar aqui no iPad. Ó, esse daqui é um cabelo no fundo 6, que é esse fundo aqui. Tá vendo? E detalhe, deixa eu falar uma coisa para você. Todos esses cabelos que eu vou mostrar para você aqui são feitos sem tonalização.
todos. No 6, no 7, no 8, no 9 e no 10. Todos esses cabelos têm um segredinho. Esse segredinho é o tema da nossa aula de amanhã. Então, você vai... Digamos que a aula de hoje e a aula de manhã se complementam. Certo? E você vai entender o porquê. Se eu olhar esse cabelo aqui e eu olhar essa mecha que está nas minhas mãos, essa foto de referência, é o mesmo fundo de clareamento. Só que aqui eu tenho a mistura do escuro com o claro. Então, quando a minha cliente me mostra isso aqui, uma foto, o que eu tenho que fazer? Olha a dica de milhões aqui, de R$1 milhão. Eu vou ampliar a foto em algum lugar que tenha um bloco de mechas. Então, aqui tem um bloco de mechas. Eu vou ampliar a foto e visualizar o fundo. Olha agora. Bingo. 6. Certo? 6 com o eriçado. E a mistura do fundo da cliente, do natural da cliente. E quais são os maiores erros nessa altura? Eu olho a foto, identifico que é o 6. Só que tá aqui, lindo. Na foto ele tá seco, lindo. Quando eu vou fazer a mecha, o que eu faço? Acompanha meu raciocínio. Gosto de construir um raciocínio com vocês, para que vocês entendam e faça sentido para vocês o dia a dia de vocês. É isso que eu quero. Quando você faz uma mecha, você monta todos os papéis, ele chega no tom ideal, e aí você leva a cliente para o lavatório, e o que você faz? Coloca para mim nos comentários o que você faz. Você lava o cabelo. Você molha o cabelo, certo? Antes de você tonalizar, antes de você decidir a tonalização, você vai lavar esse cabelo aqui. E aí, o que acontece? Olha só. Eu tenho alguns elementos aqui importantes para a nossa aula de hoje, que se eu mostrasse antes, você ia achar que eu estava louca. Eu tenho aqui um potinho com água. Nesse potinho tem só água, olha só. É só água. Tá? Acontece que se eu pegar esse cabelo aqui, vou mostrar aqui no fundo branco, o fundo 6, e eu coloco aqui, eu tenho uma cor. Só que lá no lavatório eu não vejo isso aqui, a não ser que eu seco a mecha lá no lavatório para eu ver, para eu tonalizar certo. Quando eu estou no lavatório, eu molho esse cabelo, e agora vai ser tão óbvio que você vai falar por que eu nunca pensei nisso antes. Faz de conta que eu acabei de lavar o cabelo. Olha a cor que ele ficou. Um tom mais escuro. Olha atrás da nossa toalha branca. Um tom mais escuro. E aí, o que acontece aqui? Eu entro em pânico. Se eu não entendo isso, eu falo assim, meu Deus do céu, não chegou no tom, e agora? Prepara para mim um tonalizante, tarará, tarará. Ou eu deixo 5 minutos a mais. Eu abro, eu vejo, eu enxago a mecha, eu vejo isso aqui. Não, tá muito escuro. Vamos deixar 5 minutos a mais? Reaplico, fecho o papel e deixo mais 5 minutos. E aí a mecha, que é a referência que a minha cliente me mostrou, o cabelo que a minha cliente me pediu, era o 6. Tá vendo? Ela me pediu isso aqui. Só que eu, apavorada, sem conhecimento necessário, me desesperei e falei, ainda não tá no 6, tá no 5, tá marrom, tá escuro. Deixa mais 5 minutos e aí eu passo do tom do fundo de clareamento. E isso é o que mais acontece nos iluminados.
Em cabelos moreno iluminado, passar do tom é rotina. E é por isso que eu tô te dando essa aula aqui hoje. Se a tua cliente pede isso aqui, é exatamente isso aqui que você vai deixar. E se você vê isso aqui, ele está no fundo 6. Respira. Quando você secar e finalizar, ele vai estar na referência. Desculpa. Ele vai estar na referência. E se você não entende um detalhe, acompanha comigo. Dá uma olhada aqui. Ó, eu vou fazer isso aqui. Eu quero que vocês concentrem os seus olhos nessa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, você consegue ver laranja puro ou laranja avermelhado? Coloca para mim nos comentários. Laranja puro ou laranja avermelhado? Pessoal do Instagram, comenta eu quero, para vocês receberem o link, entrar no WhatsApp, no grupo de WhatsApp e vir para o YouTube, que a visualização aqui é muito melhor, tá? Laranja avermelhado ou só laranja, galera? Laranja avermelhado, concordam? Quase unânime aí no chat. Só que olha o que a tabela de teoria me diz. A minha tabela de teoria me diz que aqui nessa altura eu só tenho laranja. Vocês estão vendo aqui escrito? Só laranja. E que eu tenho laranja avermelhado, ou vermelho alaranjado, no 5. E é aqui que você erra se você for tonalizar. Se a sua cliente escolher um cabelo que seja um cabelo frio, você precisa apagar essa nuance aqui. Você precisa apagar essa nuance aqui. E aí você vai lá e neutraliza olhando só laranja. E ele ainda fica quente. Por quê? Porque a tabela, na teoria, é uma coisa. Experimenta no neutralizar vermelho da mecha de fundo de clareamento 6 para você ver. Então, no fundo 6, mesmo na teoria, a minha tabela de colorimetria, teoricamente, me dizendo que ali eu posso neutralizar só com azul, visualmente falando, e com mais de 20 anos de experiência, especialista em mechas e educadora hoje, internacional, eu te dou 100% de garantia que se você não neutralizar o vermelho com o verde, que é o que neutraliza, ou com mate, que algumas marcas já têm disponibilizado, pronto, você não esfria o cabelo no fundo 6. Porque tem verde. Teoria é uma coisa, prática é outra. Dia a dia é outra. Pode colocar mate, verde e cinza, verde e azul. Depende da marca que você usa. Isso é colorimetria universal, tá? Você vai conhecer a cor que neutraliza o nome da cor e não o número. E aí você vai lá na sua marca. E na sua marca você vai falar, eu quero verde e eu quero azul. Mas esse é um outro assunto, é um outro tema, é um outro curso, é outro tudo. Então neutralize, se for à vontade, com cinza e verde, para neutralizar laranja e vermelho. E esse daqui foi o nosso fundo de clareamento 6, e é isso aqui que você tem que ver no lavatório. No final dessa live, eu vou colocar todas as mechas de fundo de clareamento aqui, para vocês fazerem um print e compararem a diferença de um tom para o outro na vida real, molhado como tem que ser. Beleza? Vou tomar uma água para a gente continuar, porque agora a gente vai entrar no fundo 7, o paraíso dos iluminados.
Toda e qualquer morena iluminada, quase todas vivem no fundo 7, não é? E aí, vamos lá. Como que eu sei ver uma referência no fundo 7 sem erro, sem ter perigo de errar? Vamos lá. Olha aqui esse cabelo. A quilômetros eu sei que ele é um cabelo 7. Vocês conseguem enxergar 7 ou vocês têm dúvida? Se você olhar, você não sabe se é 7, você não sabe se é 8. Fala pra mim. Olhem bem isso aqui. Agora eu vou pegar o fundo de clareamento aqui para vocês. O 7. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vou ampliar a foto com a dica que eu dei para vocês de achar uma mecha concentrada para visualizar o fundo de clareamento sem erro. E olha isso aqui na minha mão. Olha isso aqui e olha isso aqui. O tom do lado do natural dela, queimado de sol, inclusive, maravilhoso. Tá vendo? É o que interfere no reflexo visual final. Mas, se eu olhar isso aqui, fixa o seu olho nessa única mecha aqui. E agora você olha aqui. Olha isso, se eu colocar até uma do lado da outra. É exatamente o mesmo tom. Exatamente a mesma altura. Aqui tem ele sem um nozinho, ó. Para quem quiser. Esse cabelo sem esfumar, olha o degradê. Trabalhado na técnica que eu ensinei ontem na segunda aula de preparação, de zigue-zague, sem papel e sem tonalização. Isso aqui. Quando eu faço ação de Luminous em 7, é essa técnica que eu uso. Monto iluminados, em 2 horas a cliente está pronta. E aí eu tenho essa mecha aqui, com fundo de clareamento 7, que aqui na luz parece o 8, mas não é. Essa daqui, que é a mecha número 8, que parece a 9, mas não é. Essa daqui é a mecha 9. Que parece a 10, mas não é, Brasil. Essa daqui é a mecha 10. Então aqui a gente tem toda a escala de fundo de clareamento aqui para vocês. Eu vou mostrar todas elas. E todas elas molhadas, vocês estão vendo? 7, 8, 9, 10, olha só. Perfeitamente. Tá? Então isso aqui engana muito. Porque, do 7 para o 8 é um tom. Um tonzinho. Então a gente já vai passar nisso, tá? Aqui no 7 eu tenho exatamente laranja. E olha só a diferença. Aqui sim eu posso levar em consideração a minha tabela de teoria. Porque aqui, olha só, eu vejo 100% laranja. Olha isso. Para quem tá falando do meu cabelo não é o 7 ainda não, viu? Um pouquinho mais. Meu é o 8. É que ele tá tonalizadinho aqui. Ó, até que daria, né? Ó. Aqui sim eu tenho 100% laranja. Olha só. Presta atenção. 100% laranja. E lá no lavatório, eu tenho que entender isso aqui. E isso aqui vira, vou até erguer para vocês não acharem que tem um pote de tonalização aqui. Na água, ó. Não posso virar, mas é só água, ó. Só água, preciso pôr a mão, não aguento. Mexa no mergulho. Quando eu vou molhar lá no lavatório, olha a diferença. A mecha virou 6. Olha isso aqui. Fechou total a minha mecha. E aí, o que que acontece? Eu vou lá e falo, ai, tá muito escuro, muito fechado. Deixa mais 5 minutos. Não. Se você deixar mais 5 minutos, você vai pro 8. E a maior... Como eu posso usar uma palavra sem ser a palavra que eu ia usar para não parecer rude? Que eu ia falar a maior cagada. Posso falar a maior cagada? O maior erro, fica mais bonito.
O maior erro que acontece nessa pegada de deixar mais 5 minutos, porque eu sei que vocês têm a síndrome dos 5 minutos. Você vai lá, abre a mechinha, mais 5 minutinhos. Vai tomar um café, o que é 5 vira 10. Não é? Desabafa, que aqui só tem cabeleireiro, não tem cliente. Pode desabafar que é verdade. Ai, mais 5 minutinhos, eu vou só tomar um café e já volto. Vira 10. Quando você chegou, a mecha está indo do 8 para o 9, sendo que a referência que ela te mostrou era aquela lá, era o 7. Aí você faz o quê? Pega um tonalizante 77 para passar aqui, para a mecha voltar naquela cor lá que ela quer. Só que não funciona assim. Se você perdeu o fundo de clareamento, acontece isso aqui que eu vou explicar para você. E agora entenda que é uma pitadinha do meu curso de colorimetria. Presta atenção. Se eu olhar aqui a minha tabela, ela me diz na teoria que no fundo 7 eu tenho 100% laranja e aqui eu tenho um número de pigmento. O que é esse número de pigmento? O número de pigmento é um direcionamento para você entender como funciona a neutralização, a tonalização, a escala quantitativa de pigmento daquele fundo de clareamento. No 7, é como se eu tivesse aqui, eu tenho 16 pigmentos laranja. Então, eu tenho 16 soldadinhos. Sabe soldadinho de chumbo? Quem já assistiu Toy Story com os filhos? Aqueles benditos soldadinhos, eu tenho 17. 16, perdão. Comigo é 17, que eu vou entrar na luta junto. Eu tenho 16. Então, significa que eu tenho que ter 16 pigmentos azuis para neutralizar os 16 soldadinhos laranjas do fundo de clareamento, se esse for o meu desejo. Automaticamente, a indústria de cosméticos também tem essa tabela. E quando ela vai fabricar o tubo de coloração, ela fabrica... Não vou pegar a coloração para não fazer propaganda para ninguém. Porque eu não tenho parceria com nenhuma marca. Eu vou ensinar você a trabalhar com a marca que você quiser. A indústria de cosméticos, ela tem essa mesma tabela. Quando ela vai fabricar um tubo de coloração, 7, ela vai colocar ali 16 pigmentos para serem trabalhados naquela altura. Se você deixa os seus 5 minutos do café, que vira 10, sabe os 5 minutinhos a mais? Daqui do 7, ele vem para o 8. E ao invés de eu ter 16 pigmentos, eu tenho 8. Então, se eu tenho 8 pigmentos, vai sobrar pigmento aqui. Vai faltar também, se for a minha intenção. Se a minha intenção era fazer o 7, se eu for do 8, o cabelo já perdeu pigmento que vai criar a característica daquela cor de desejo da minha cliente. Ela me pediu aquela cor, eu tenho que respeitar. O cabelo é dela. Aí você pega o 77, que tem 16 pigmentos, e tenta acrescentar aqui, mas não é assim. É aí que o iluminado perde a vibração e fica com cor de água de salsicha. Sabe quando você cozinha a salsicha? Que você tira ela para pôr no meio do pão, do cachorro-quente do seu filho? Fica aquela aguinha? É essa cor que fica o seu iluminado. Em transparência. Por quê? Porque ele perdeu pigmentos nos 5 minutinhos a mais que você resolveu deixar porque visualizou errado no lavatório. Entendeu? Então, se você deixar 5 minutos a mais e você perder o pigmento, você não vai ter essa cor. E é aí que começa o segredo da mecha perfeita sem tonalização. Você fazer um cabelo desse daqui sem tonalizar é conhecer isso daqui e isso daqui como a palma da sua mão. Isso é ser especialista.
especialista domina a colorimetria, domina o fundo de clareamento e não é dominada por ele. É uma diferença. Quando você entender isso aqui, você vai fazer cabelos assim, sem tonalizar. E essa aula você vai ter comigo amanhã, aqui na aula de preparação, para a Semana da Mecha Turbo. Amanhã é a nossa última e nós vamos fechar com chave de ouro para começar a Semana Mecha Turbo na segunda-feira, como você nunca imaginou estar. Uma semana! Você já aprendeu tudo isso comigo. Você pode imaginar o que é passar um ano inteirinho comigo em formação? Ah, você aprende. Ficou claro para vocês, pessoal? 6 e 7. Agora a gente vai passar para os loiros. 8, 9 e 10. Ficou claro para vocês? Isso aqui é só a preparação, gente. Calma, respira. Só as aulas de preparação. E eu sei que é bastante conteúdo. Por isso que eu começo lá atrás, preparando. Semana que vem é a hora do vamos ver. E depois é hora para quem quiser fazer a faculdade. Ai, gostei. Aqui é o nosso cursinho pré-vestibular. Depois a gente vai ter a nossa faculdade de mechas, que eu vou dar oportunidade para vocês entrarem. Quem quer fazer faculdade de mechas? Pessoal que está no Instagram, comenta aí, eu quero aqui, ó, para vocês entrarem no grupo de WhatsApp que vai receber o presente dessa aula hoje no final, tá? Você vai comentar, eu quero, minha equipe vai te chamar no privado aqui do Instagram para te mandar as informações, beleza? Pessoal, olha só. Então, agora a gente vai para o próximo fundo de clareamento, que é o 8. Certo? Isso aqui é tão importante, gente. Fundo de clareamento é tão importante que deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que as minhas alunas têm acesso. As alunas da faculdade de mechas, que eu disse que eu vou abrir a porta para você entrar ao final da Semana Mecha Turbo, e já tô te avisando com antecedência para você se preparar, já tô te dando a faca e o queijo na mão para você aprender a ganhar dinheiro, para você pagar a sua bolsa de estudos e ter acesso a tudo isso. Eu sei que isso aqui é um pouco complicado no dia a dia do salão, mas você vai conseguir aprender. E aqui eu quero dizer para você que as minhas alunas, dentro da minha formação, existe um aplicativo que se chama DNA da Mecha Turbo. Dentro desse aplicativo, a gente tem todas as técnicas de referência, onde a cliente escolhe o cabelo e você tem acesso a todo o passo a passo. Então, é uma mistura da aula de ontem com a aula de hoje, e aí você não erra mais na hora de entregar a referência. Vou mostrar ele aqui para vocês, porque não tem como eu só falar. Ele está no iPad aqui, no celular ele fica até melhor, tá? Mas eu estou usando para fazer transmissão. Esse aqui é a página principal do aplicativo. É o catálogo de referências. Aqui tem todas as técnicas, só para vocês entenderem, todas as técnicas que tem lá na formação Mecha Turbo, tem aqui dentro. Ó, quando a cliente sentar na cadeira, as minhas alunas vêm com o celular ou o aplicativo e fala para ela, qual é a referência de cabelo que você quer hoje? Ao invés da cliente trazer essa referência do Google, aonde a minha aluna não entende qual é a referência, qual é o fundo de clareamento, ela tem que raciocinar e tentar entender, ela escolhe daqui. E aí, olha só, aqui é um catálogo de referências, onde não tem meu nome, não tem nada. A minha ideia com isso aqui é fazer com que a cliente pense que isso aqui é da cabeleireira, é da minha aluna. É uma melhoria para ela, não quero meu nome aqui, nada. A cliente escolhe entre todas essas referências aqui. Olha só. São 40 e tarará. Mais 50 cacheados, tá? Todas essas técnicas aqui, quem é minha aluna, tem acesso dentro da formação Mecha Turbo. Aí, tá vendo que aqui tá escrito abrir? A minha aluna clica em abrir, cliente escolhe esse cabelo. E aqui já tem todo o passo a passo. Olha só, o nome da técnica, o fundo de clareamento, tá vendo? Qual é o ideal
do cabelo natural da cliente ser, porque às vezes chega umas clientes com os cabelos pneu de fusca de tão preto e ela quer ficar loiraça. E aí a gente tem que entender se aquilo dá certo para ela ou não. Então aqui eu já te dou uma dica. Peraí, linda, não é bem assim que funciona, vem aqui. A observação do que ela precisa ver no lavatório. Então isso aqui, ó, tá mastigado para quem é minha aluna. Olha aqui, gente, presta atenção. Você precisa ver no lavatório. Tá escrito aqui. As tonalizações, quando são cabelos tonalizados e as observações do eriçado. E ainda como se não bastasse, como eu gosto de entregar tudo mastigado, quando a minha aluna clica aqui, ela tem acesso ao gráfico da técnica, se ela não quer assistir a aula. Ah, não quero assistir a aula para não perder tempo, estou com a cliente na cadeira, é chato. Aqui tem os gráficos e todo o passo a passo escrito para ela reproduzir esse cabelo e entregar exatamente o que a cliente pediu. Tanto em técnica, tanto em fundo de clareamento, tanto em tonalizações, quando são cabelos tonalizados, tá? Então, só para você entender como eu dou importância a isso aqui. A técnica, a fundo de clareamento, a entregar a referência que a cliente pediu. Porque se você é uma especialista que não entrega o cabelo que a cliente quer, você está condenada. Porque ninguém vai no seu salão querendo um cabelo, sai com outro e fica feliz. Não é? Então, esse é o básico do básico do básico. E é por isso que eu criei aquela ferramenta ali. Se chama DNA da Mecha Turbo e é um entregável da minha formação, da minha faculdade de mechas. Essa que eu tô falando para vocês tantas vezes que a gente vai abrir a próxima turma no final da semana Mecha Turbo. Então, na semana que vem, você vai conhecer mais sobre isso e sobre como ser dona de um aplicativo daquele ali, para ser especialista em mechas, tá? Mas eu quis trazer só um spoiler para vocês entenderem como que isso aqui é valioso, tá? É tão valioso que eu desenvolvi um aplicativo para as minhas alunas terem nas mãos. Então, ela vai fazer o curso, vai ter o aplicativo e vai expor o certificado da faculdade. Certo? Combinado? Então, bora lá que a gente vai para o nosso fundo de clareamento 8 agora. Olha só, vamos acelerar aqui, nossa senhora. Deixa eu achar aqui o fundo 8 aqui. Olha só essa mecha, essa referência. Imagine que a cliente chegou para mim, olha só, me mostrando esse cabelo. E aí, eu vi que ele é um fundo 8. Olha aqui o fundo 8. No fundo 8, se eu olhar a minha tabela de colorimetria, ele vai estar correto. Aqui ele está dizendo que eu tenho um amarelo alaranjado. E é exatamente o que eu vejo aqui. Um amarelo alaranjado. E se eu olhar esse cabelo aqui, eu fico um pouquinho confusa. Só que se eu pegar a dica da Débora e eu ampliar o cabelo em uma mecha que está concentrada aqui, ó, vou pegar essa curvinha aqui, ó. Opa, aqui eu já consegui enxergar a mecha 8. Tá vendo a voltinha? Ó. Aqui eu já enxergo a mecha 8. E se eu olhar aqui e eu olhar aqui, aí sim as coisas já começam a fazer sentido, hein? É ou não é? Tá fazendo sentido para vocês? Às vezes dá uma distorcidinha na cor por conta do vídeo, o aparelho, o seu celular, tá? Ó, vamos ver de frente? Olha aqui, olha essa mecha de contorno. Ó. É exatamente o que eu tenho. E se a cliente me pede esse cabelo, eu tenho que respeitar esse fundo de clareamento. E no lavatório, agora eu vou dar uma aceleradinha porque vocês já entenderam, né? No lavatório, eu preciso ver exatamente isso aqui. Isso aqui é o que eu preciso ver no lavatório. Olha como fechou a cor.
Então, eu vou respirar e vou falar, calma, porque quando eu secar, ele vai ficar exatamente no 8. Eu tô vendo, eu tenho esse conhecimento, eu aprendi isso aqui. Tá? Então, 8 molhado, 7 molhado, 6 molhado e 7 molhado, olha só. Aqui já tá até secando já. Ó. 6, 7 e 8. Depois eu vou colocar os demais. 6, 7 e 8. Tem mais. Tem mais pra gente aprender. Depois eu tenho fundo de clareamento 9, aonde eu já tenho os loiros mais desejados. Loiros no fundo 8 e loiros no fundo 9 são, assim, os coringas, né? Nossa, se toda cliente chegasse no fundo 8 e no fundo 9, a gente tava, assim, mega, mega, mega feliz. Esse daqui é o meu fundo 9. Eu acho um dos loiros mais lindos. Eu acho o 9 mais bonito até do que o 10. Tá? Olha só. Fundo de clareamento 9. Nossa, Débora, mas tá parecendo tanto 10, mas não é. Esse aqui é o 10. Tá vendo? Esse aqui é o 10. Então, no fundo 9, olha só um cabelo. O que eu tenho que entender? Que o 9, ele já tem um amarelinho. No fundo de clareamento, na referência, eu visualizo isso aqui, olha só. Uma coisa mais amanteigada, uma nuance mais pro bege, mais amanteigada mesmo, aquele amarelinho bem clarinho, tá vendo? Olha isso daqui. E olha isso daqui. Deixa eu trazer pertinho aqui. Ai, Débora, mas não tá aparecendo, esse aqui tá parecendo amarelo, mas não é. Vocês vão entender amanhã o que faz esse cabelo ficar desse tom. Tá? Ó, esse amanteigado aqui, do fundo de clareamento puro, é o que cria essa cor aqui. Esse aqui é o 9. Esse é o 10. Olha a diferença. Olha assim, meia tela. Vocês estão vendo que esse é mais amanteigado? O 9 aqui, ó. Esse é mais amanteigado. E esse é o 10. 9 e 10. 10. Então, no fundo de clareamento 9 é onde você tem que tomar mais cuidado. Porque se eu molhar o 9, ele vai parecer um 8. Olha só. Se eu molhar o 9, ó, ele parece um 8. Olha isso. Parece muito um 8. Por quê que parece um 8? Porque ele tá molhado. Ele escurece um tom. Eu vou ter ciência que molhou, perdeu um tom. Secou, clareou um tom. Entendeu? Esse é o 9. E agora eu já mostrei para vocês aqui o 10, e o 10, olha só, quantos pigmentos ele tem? 2. Então, ele tem 2 pigmentos amarelos, e é exatamente por isso que ele é muito, muito, muito suave. Então, ele é um amarelo suave, é um loiro claríssimo, e nessa altura aqui, se você errar na tonalização, você chumba o cabelo em 3, 2, 1. Se você colocar cinza aqui, você chumba o bonito. E no 9 também. Esse daqui é o fundo de clareamento 10. Esse daqui é o fundo de clareamento 10. Sem tonalizar. Sem tonalizar. Tema da nossa aula de amanhã. Não faltem. Escrevam para mim no chat. Eu não vou faltar. Pelo amor de Deus. Eu vou ali tomar água quando eu voltar. Eu quero esse chat bombando de eu não vou faltar. Pera lá.
Deixa eu ver. Ah, bonitas. É isso aí. Amanhã você não pode faltar, porque a aula de amanhã vai complementar a aula de hoje e você vai destravar de uma forma que vocês não conseguem imaginar, tá? Então amanhã, hashtag eu não vou faltar. Beleza? Que amanhã você vai entender o segredo de fazer loiros assim, no fundo de clareamento 10, que é o que tá aqui na minha mão. Ó, fundo de clareamento 10, que tá aqui na minha mão, sem errar. E olha o fundo de clareamento 10, quando eu molho esse coitadinho, o que ele vira? É o que eu tenho no lavatório, gente. É o que você vive todos os dias. Olha isso aqui. Olha, vou até tirar minha pulseira. Tá tão amarelo quanto. Olha isso aqui. Virou um amarelo piu-piu. Nossa, que velha! Quem é da época do piu-piu aí? Olha isso. Piu-piu, lembra? Quem lembra do piu-piu, gente? Não me deixe ser velha sozinha, por favor. Ó. Amarelo. Porque eu molhei. Só que eu tô calma. Eu respirei. E eu sei que ele tá assim, porque ele tá molhado, porque quando eu secar eu vou ter o 10. Esse é o 10. Olha só. E aí você tem 3 tipos de infarto no lavatório. Deixa mais 5 minutos. A mecha sai do 10 pro branco esfarelando. Quem conhece esse fundo de clareamento? Aqui só tem o 10, mas eu vou criar um aqui, ó, 11, branco esfarelando, que é aquele que não tem mais cor. Se no 10 você tem 2 pigmentos, no 11 você não vai ter nenhum. Cabelo sem pigmento, acabou. Presta atenção porque que eu falo para você. De um tom para o outro, ou seja, do 1 para o 3, para o 4, para o 5, do 5 para o 6, do 6 para o 7, do 7 para o 8, a cada tom que clareia, eu perco 2 pigmentos. Então, ó, o dobro de pigmentos. Então, 128 pigmentos, na altura do 5, 64, na altura do 6, 32, ou seja, metade de 64. Na altura do 7, 16, metade do 32. E assim vai. Então, se eu chegar aqui no 10, eu tenho 2 pigmentos, certo? Se eu chegar no 11, ó, 8, 4, 2, 0. Eu vou ter 0 pigmento. Ele vai ser o branco. Ele vai ser branco esfarelando. Aí você põe a cliente na cadeira, ela vira let it go. Quem sabe o que é let it go? A Frozen, let it go. Vai secando o cabelo, vai voando aquele monte de floco de neve, que parece floco de neve no salão, né? Pensa que vai entrar a Elsa da Frozen, só que é só a sua cliente secando o cabelo. Branco e esfarelando. Não tem necessidade de você deixar passar disso daqui, que é o 10. Para de ser a louca dos 5 minutos. Coloca para mim no chat agora. Eu não vou ser a louca dos 5 minutos. Tá amarrado, eu não vou ser a louca dos 5 minutos. O cliente faz um loiro branco esfarelando, você pega lá do chão e fala assim, ó, que lindo que ficou branquinho. Se tivesse na sua cabeça, nossa, ia ficar um arraso. Mas não tá lá no chão, esfarelou. Não tem necessidade de você deixar passar do fundo de clareamento 10, porque não tem necessidade de ser um loiro mais claro que esse. Não tem necessidade de ter uma mecha mais branca do que essa. Esses 2 pigmentos do fundo 10, ele é amarelo suave, ele é para dar vida no loiro. Para de ser a louca dos 5 minutos. Para. Tá? Então vamos lá? Ó. Não se esqueçam. Vocês gostaram, né?
Eu vou arrumar as mechas aqui para você fazer o seu print. E você não vai esquecer que tem presente daqui a pouco. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, quem está aqui assistindo pelo Instagram, comenta eu quero para receber o link no direct e vir para o grupo de WhatsApp para você receber o presente. Só vai receber o presente quem estiver no grupo de WhatsApp. E o meu time vai enviar, eles acabaram de confirmar, que eles vão enviar novamente o corte terapêutico para vocês fazerem din-din. E você vai ter uma meta. Você vai vender 5 cortes terapêuticos pelo WhatsApp amanhã. 5, amanhã é quinta, 5 na sexta e 5 no sábado. Você vai guardar esse dinheiro no envelope e vai escrever assim, ó, faculdade, envelope dos sonhos, formação, especialista, ver o que você quer escrever. Você vai guardar esse dinheiro, porque você vai entender qual é o melhor momento para você usar ele. E eu vou te ajudar mais. Amanhã eu vou te ensinar a estratégia de vender ele. Deixe comigo. Deixe comigo. Vocês vão ter uma surpresa amanhã. Fiquem no grupo. Olha o grupo pelo menos 3 vezes por dia. Combinado? Quem vai olhar 3 vezes por dia, coloca para mim no chat. Combinado. Você vai olhar 3 vezes por dia para você pegar os seus presentes. E amanhã, já sei até o que eu vou fazer. Não vou falar que vai ser surpresa, mas eu já sei o que eu vou fazer. Deixem comigo. Vou arrumar aqui para vocês fazerem um print de vocês. Aquele print que eu esqueci ontem, mas hoje eu já lembrei. E eu corrigi ontem, fala sério, ficou legal. Corrigi bonitinho ontem. Ó. Aqui, vamos arrumar bem bonitinho. Ó. Vou ensinar vocês a ganhar dinheiro com esses serviços novos. Deixa comigo. Amanhã eu vou parar uma pessoa do meu time e vou falar, vai lá ensinar elas a vender. Vou fazer mais. Vou dar o script da mensagem pronta para vocês chamarem as clientes de vocês. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, não sei se vou fazer isso aí não. Ó quantas curtidas a gente tem aqui só nessa aula. Vocês nem gostaram, nem curtiram, nem clicaram no joinha aqui, ó, aqui ou aqui. Eu quero a mesma quantidade de pessoas ao vivo, eu quero a quantidade de curtidas aqui. Se a gente bater essa meta da quantidade de curtidas ser a mesma da quantidade de pessoas ao vivo, eu vou mandar amanhã para vocês o script da mensagem pronta no WhatsApp para você vender o corte terapêutico. Você só vai copiar a mensagem, colocar o nome da cliente e mandar para ela. Mas essa é a nossa meta. Boa? Combinado? Aí, eu vou te mandar tudo mastigado. Aí, querida, pelo amor de Deus, né? Ó, a aula do serviço, a arte pronta para você postar, o script para você vender, a mensagem pronta para você copiar e colar. Lembra que eu falei que esse curso gratuito não ia ser só mais um? Que esse curso gratuito ia ser o que ia mudar a sua vida profissional. Tudo que você sonhou, você vai conquistar com as mechas a partir de agora, se depender de mim. Você pode tudo. E a maioria de vocês não tem noção o quanto vocês podem. O poder que a nossa profissão tem. E, sinceramente, eu não tô aqui para te ensinar tudo de graça. Nossa, a Débora vai me ensinar tudo de graça, ela prometeu isso. Não, tô falando desde a nossa aula de preparação, que eu não estou aqui
para te dar tudo de graça. Mas eu tô aqui para te mostrar um caminho que você nunca aprendeu, que você nem sabia que existia. Tô aqui para abrir os seus olhos e para te dar a faca e o queijo na mão para você lutar por você mesma, para você conquistar as suas coisas. Eu vou te mostrar uma oportunidade. Você vai aprender muito comigo no gratuito. Você vai ganhar presente, você vai ganhar aula, você vai ganhar conteúdo de qualidade, de verdade. E depois você vai querer mais. Sabe por quê? Porque conhecimento é assim. Hoje eu quero aprender esse tanto. Amanhã eu sei esse tanto, ele já não tá bom mais para mim, eu quero mais. Semana que vem você vai participar da Semana Mecha Turbo, você vai ficar deslumbrada e você vai falar assim para mim: esse é um mundo novo, Débora, eu quero mais. E aí a gente abre a porta da nossa faculdade de mecha certificada pelo MEC para quem quiser mais. E se você quer mais, lute por isso. Eu tô te ensinando agora. Eu não quero ser a bozinha que vai te dar o conteúdo. Não. Eu quero ser a pessoa que Deus preparou para ensinar você a ganhar o seu, a lutar pelo que você quer. Quero ser especialista em mechas. Vamos juntas, eu vou te ajudar a lutar pelo que você quer. Quero bancar o curso à vista. Estou te ensinando a lutar pelo que você quer. Quero pagar meu estoque sem sofrer, sem depender do meu marido. Só com corte terapêutico você consegue. Eu quero ser essa pessoa. Não é a bozinha, é a usada por Deus. Porque eu peço isso para Ele todos os dias quando eu acordo. Hoje eu acordei e fui treinar. Enquanto eu treinava, eu estava ouvindo o devocional do dia, né? Sempre escuto uma palavra, eu gosto. E eu pedi para Ele, me capacite para capacitá-las. Eu peço capacitação para capacitar você. Palavra certa na minha boca para passar para você. Eu tô te ensinando. A oportunidade que eu não tive, eu tô te dando. E aí eu pergunto para você, vamos juntas? Vamos juntos? Porque lá no final você não vai se arrepender. Agora chegou a hora de você tirar o seu print e postar para todo mundo que tá vindo uma era nova na sua vida e que a partir de agora você vai ser a melhor profissional de mechas da sua região. Tira o print aqui para você colocar nos seus stories e colocar o horário 9h30 quase, e eu tô aqui estudando por você. Peraí que eu vou fazer uma cara bonita, hein? Me posta toda torta, por favor. Deixa eu arrumar o 7 e 8 aqui que tá diferente. Print para postar. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E aí você vai entender, ó. 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Combinado, gente? Isso é tudo, pessoal. É tudo isso por hoje. Que não dá para falar que é só isso por hoje. É tudo isso por hoje. Eu quero lembrar você que amanhã a gente continua essa aula, porque eu vou te ensinar a pegar esse conhecimento aqui e trazer para o passo a passo que eu vou te entregar amanhã. O passo a passo para fazer mechas perfeitas sem tonalização. O que você precisa entender, quais são os erros e os acertos. Amanhã, o mesmo horário, 8 e 9 da noite, e é a nossa última aula de preparação para a Semana da Mecha Turbo, então ela vai ser assim, sensacional. Você escreveu no chat que não ia faltar. Então eu espero você amanhã, 8 e 9 da noite.
posta lá o seu print, mostra que você está estudando, porque esse é só o começo. Você vai sim ser especialista em mecha, e mais do que isso, vai ser especialista mecha turbo, se depender de mim. Vai fazer 3, 4, 5, 6 mechas por dia, sem repassar, sem esfumar, sem tonalizar, sem sofrimento, porque você domina o método, a técnica e a colorimetria, e não ela domina você. Combinado? Um beijo e até amanhã.